Mudar de faixa numa mesma estrada muda a velocidade, mas não muda o destino, embora essa pareça ser a nossa ilusão de estimação. Quando aparece Jesus no meio dessas perspectivas equivocadas da vida e diz: você precisa mudar de caminho, e o caminho sou eu. Os encontros de Jesus desenvolvem novas perspectivas porque desenvolvem novas vontades e novos olhares sobre essas vontades. Assim, ele não parou e incomodou apenas os grandes ou os pequenos, ele incomodou para transformar todo mundo. O Fé para Hoje está te chamando para esse incômodo, não saia daí porque estamos apenas começando. Uma das parcerias mais importantes e bem-sucedidas que eu tenho para te dizer é aquela que acontece entre os Anjos da Esperança e a Novo Tempo. Essa parceria se dá porque ela se une na vontade de fazer desenvolver nova luz e esperança na vida de muita gente. Eu falo com gente que eu não conheço, mas esses corações são atingidos. E os Anjos da Esperança, também gente que se conecta uns com os outros, impulsionando esse trabalho. Essa parceria se junta em materiais como esse aqui, ó. Deus me ouve? Que pergunta importante para ser respondida para muita gente. Esse material chega até a sua casa de uma maneira simples e gratuita. Basta você acessar qualquer um desses canais de comunicação que estão aparecendo na sua tela, que ele chegará até você. Mas você também pode fazer parte de algo maior e grande nessa parceria, sendo um Anjo da Esperança. Os Anjos da Esperança são aqueles que entram em contato com o Novo Tempo e agora, sendo o Anjo da Esperança, patrocinam para que esse material e todas as outras coisas que a Novo Tempo faz para chegar nas casas das pessoas de fato aconteça. Quer receber um estudo? Fale com a gente. Quer ser Anjo da Esperança? Não perca tempo também e faça surgir novas luzes em novos corações. Reality show é um gênero de televisão que se desenvolveu muito nos últimos anos. A geração que nasceu nos últimos 20 anos conheceu muitos deles e muitos personagens desses reality shows também. Como o próprio nome diz, é uma demonstração daquilo que se pretende ser uma realidade. O público se conecta com personagens que não estão aparentemente atuando, mas se vê naquela pergunta: o que eu faria nessa situação? Mais do que isso, as situações já foram experimentadas pela audiência. O maior reality show da história, com certeza, não é da TV, é a Bíblia. A história é real, os personagens são reais e os encontros são reais também. Se você for honesto com as Escrituras, não vai demorar para perceber que ela também é muito honesta com você. Passeando pelas suas páginas, você se choca com a realidade dos encontros, das situações e dos personagens. Podemos perceber no decorrer dos mais de 1.500 anos de história descrita ali, reis, rainhas, escravos, estadistas, profetas, nobres, homens e mulheres, crianças vivendo uma narrativa não inventada. Pelo contrário, eles são reais, seus dramas, manias, medos são reais também e os seus encontros com Deus são absolutamente reais. Aliás, reality shows somente se tornam bem-sucedidos em seus projetos se a realidade não for apenas o que se vê diante de si, mas aquilo que se vê em si. Isso é, o espectador se vê no personagem, se identifica com a história e, de alguma forma, aquela história passa a ser a história dele. A Bíblia é um palco onde todos os seres humanos desfilam. Lá estou eu, lá está você. Nós não vamos fugir disso. Do Gênesis até o livro do Apocalipse há uma descrição de cenas incomuns, como a de querubins e serafins diante do centro de comando cósmico, onde nenhuma nave especial foi capaz de chegar. Isso pode ser algo além da nossa realidade, isso é verdade. Mas é só olhar o texto todo e vamos perceber alguém de carne e osso, raivas, paixões, medos, com os olhos arregalados olhando tudo isso. Isso mesmo, a cena é incomum, mostrado para as pessoas
comuns? Nas páginas dos evangelhos podemos nos deliciar, nos assustar, chocar com os encontros nas casas, ruas, igrejas, oficinas, nos escritórios, nos dias e nas noites da vida humana. Lá eu sou Pedro, com a tensão das certezas e das incertezas. Eu sou o pescador, tendo diante de mim o desafio de abandonar minha própria segurança para confiar na condução de Jesus. Eu sou o corrupto, odiado em cima de uma árvore, o rico querendo viver para sempre e o pobre faminto, a esperança do pão. Não é difícil perceber também que os extremos estão presentes. Vemos gente de todo tipo e a fortuna e escassez, riqueza, pobreza, santidade e maldade, entrega, renúncia e negação, privilegiados e marginalizados. Falando disso, é nos relatos onde se apresentam os seres humanos de mais privilégios diante daqueles cuja vida não foi tão generosa, é que as grandes questões da existência se levantam. Desde que o mundo é mundo, em seu estado caído, qualquer um, dos grandes pensadores até nas nossas conversas à mesa com amigos, sim, qualquer um em qualquer geração esteve diante dos seus próprios pensamentos sobre a desigualdade humana. Ela está aí, diante de nós e não desaparece nas páginas da Bíblia. É na desigualdade que uma das perguntas mais importantes das Escrituras toma forma. O que há de errado com o mundo? Não subestime, por favor, a importância dessa pergunta. Ela é radicalmente humana. Não precisamos de Bíblia para saber que existe alguma coisa muito errada com o mundo. Não apenas na geografia ou na ecologia que nos cerca, mas nas relações que construímos, nas coisas que fogem do nosso controle e que inevitavelmente estão ao nosso redor. O mundo é um lugar perigoso, desigual e injusto. Essa pergunta vai se elevando em importância na Bíblia porque ela é um livro de salvação e não dá para pensar, falar, compreender a Bíblia sem passar por isso. A salvação está por toda parte, em todas as páginas. Seu principal personagem é chamado de Salvador e o conhecemos assim. É o máximo da incoerência acreditar em Jesus sem acreditar em salvação. E ela dará à luz a um filho e você colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Texto em Mateus 1:21. Assim, a gravidez de Maria foi apresentada ao mundo. Jesus significa Deus salva. Acreditar em Jesus é acreditar em salvação. Acreditar em salvação é acreditar que temos um problema. Olhando ao redor, as declarações de um mundo melhor estão em todos os lugares, todos os ângulos de visão, mas somente o mundo se tornará um lugar melhor se soubermos o que há de errado com ele. Ou seja, você somente apreciará a salvação em Jesus se souber do que você está sendo salvo. O Evangelho de João, logo no início, apresenta uma sequência maravilhosa de encontros. No primeiro capítulo é o encontro de Jesus com a humanidade, é a palavra e o ouvido, a luz que entrou no quarto escuro onde estávamos tateando com medo. A palavra se fez carne e habitou entre nós, disse João no primeiro capítulo, verso 14. A palavra sentiu frio, calor e fome. Foi aclamado, mas também foi cancelado. Sorriu, chorou, foi aceito, foi amado, foi traído. Sangrou, suou, ouviu, falou. No segundo ato, ele vai a um casamento. Já não há nenhuma dúvida a essa altura de que é um reality show no sentido mais puro da palavra. Ele adentra a realidade emocional, simbólica e social das pessoas. O drama é real, é humano. Ele entende o que as pessoas que ele veio salvar consideram importante. Ele sabe o que está naqueles corações. Casamentos são eventos singulares. Já vi muita tensão e angústia em casamentos, em festas de casamentos. Todo mundo, numa situação como essa, quer que tudo dê certo. Faltar comida ou bebida em um casamento é horrível, tristemente inesquecível. E lá, entre músicas e danças, Jesus entrou no cômodo do desespero que só você e eu entendemos e resolveu o problema. É na sequência que nós devemos hoje parar um pouquinho. Acredite, é muito importante o que está acontecendo aqui. Nada é aleatório, não se esqueça, não é fortuito que você verá pela frente.
E nesses versos adiante, a honestidade da palavra sobre nós se revela de uma forma cristalina. Nos capítulos 3 e 4, há 2 encontros com pessoas radicalmente diferentes. Desta que neste mundo pode viver todos os seus dias sem nunca se encontrarem. Não compartilham os mesmos ambientes e nunca sentarão lado a lado numa fileira de bancos. Os capítulos 3 e 4 do Evangelho de João trazem uma parte significativa dos versos mais conhecidos de muitos cristãos. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, está no meio dessa conversa, João 3,16. Sem dúvida nenhuma, é um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito? E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Olha só, é uma declaração clássica, mas creio que podemos juntar essas histórias em um só contexto. E fazendo isso, os extremos começam a gritar. Nicodemos, o homem do capítulo 3, é o retrato do privilegiado. Homem, rico, judeu, religioso, líder, o tipo que fala e as pessoas ouvem. Literalmente, Nicodemos é alguém cheio de moral. No capítulo vizinho, bem longe do ar-condicionado, está ela, mulher, pobre, samaritana, social, econômica e religiosamente na periferia. Ela está à margem. Não dá para falar que ela tinha uma moral duvidosa, porque ninguém tinha dúvidas da sua imoralidade. Ela se encontra com Jesus ao meio-dia, sol a pino. Foi ao poço para buscar água do pior horário possível, porque não queria se encontrar com ninguém e ninguém queria se encontrar com ela. Caminha uma longa distância, solitária, até o poço, depois que o dia já tinha começado há bastante tempo. A água para o seu dia começa bem depois que o galo canta. Todos já beberam, todos já cozeram, todos já se refrescaram, todos já mataram sua sede, menos ela. Chegar até o meio-dia sem água não é tão ruim quanto ser desidratada pelos comentários e olhares de outros personagens cujas tensões e incoerências estão escritas apenas nas notas de rodapé dos seus próprios roteiros. Ela não vive uma ficção, ela é reality show. Todos sabem como são e como foram os seus dias. No final da década de 80, o Brasil começou a ouvir uma canção que se popularizou e imortalizou para aquela geração que estava diante de um mundo em ebulição. Dentre todos os versos de Pais e Filhos, da banda Legião Urbana, o que mais ficou gravado na memória popular é essa: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. De 1989, quando essa música explodiu para cá, ela ficou na cabeça de muita gente. Mas Jesus se aproxima para nos tirar do nosso paraíso das belas frases prontas e nos lembrar, vestindo-nos de judeus e samaritanos, que o grande desafio da maioria das vezes não é amar as pessoas como se não houvesse amanhã. No show real da vida de todos, o que não conseguimos é amar as pessoas como se não houvesse ontem. São as memórias ruins do passado, as feridas e as mágoas, as traições e abandonos que se tornaram obstáculos para amarmos as pessoas. Aquela mulher visualizava um amanhã sombrio
e seu hoje era sedento e causticante porque seu jarro estava cheio de ontem. Judeus odiavam os samaritanos porque em um ontem, séculos atrás, eles se entenderam traídos e abandonados por aqueles que já foram da sua família. Se aliaram com seus inimigos e opressores e praticamente se tornaram uma espécie de 13ª tribo. Parte judaica, parte cananeia e só um samaritano. Um ontem insuperável, imperdoável. E nisso estava ela, pesadamente samaritana, indo buscar sua água. E aqui, o maior encontro da história vai acontecer em uma frase. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era ali necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: "Dá-me um pouco de água." João 4, 1-7. Onde estava o maravilhoso encontro? Jesus sentiu sede. Jesus estava cansado. Aqui é a maior intersecção da história do mundo. O Criador do céu e da terra, o Onipotente, estava ao meio-dia em Samaria, cansado e com sede, falando a nossa língua, pisando o nosso chão, sentindo o nosso cansaço e com a garganta seca. Amigo, não se iluda, não foi a sede daquela mulher que proporcionou aquela conversa, aquele encontro com Jesus, foi a sede dele. Não foi o seu cansaço que levou a ter o maior conversa da sua vida. Não foi porque ao meio-dia ela fugia de todos e foi buscar água para os seus afazeres, sua casa, seu corpo. Não, foi porque era-lhe necessário passar pela região de Samaria, porque ele encarnou e ficou cansado. Nenhuma escolha teríamos na vida sem as escolhas dele. Eu posso escolher aceitar Jesus ou rejeitar Jesus, mas só escolho porque ele escolheu me dar novas escolhas. Posso aceitar ou rejeitar a sua graça, mas antes de tudo, ele escolheu oferecer sua graça. Somente nos encontramos com Jesus nas páginas e ruas da Bíblia e da história, porque Jesus escolheu ser, em Belém, um Deus de fraldas no colo de uma mulher hebreia. Deus de garganta seca, cansado, sentado, pede água. Engraçado, desafiador, aparentemente contraditório. Ele se apresenta como necessitado. Dê-me um pouco de água. Mas escute-o, perceba-o em sua sede. Ele não está junto ao poço sedento porque veio ao mundo para buscar água. Ele está cansado e com sede porque veio ao mundo para buscar você. Ele não está conversando apenas com a mulher samaritana de quem não sabemos o nome. Ele está conversando com o planeta inteiro. E ainda mais, ele está se mantendo fiel ao seu padrão, à sua lógica de relacionamento. Continue percebendo, ele sempre oferece pedindo. Abel, ao aceitar levar a Deus a sua oferta mais do que dar um cordeiro para Deus, estava recebendo o seu perdão. Caim escolheu não receber ao não dar.
A arca que Noé construiu abrigou a sua esposa, seus filhos e noras. Quando aceitou entregar o serrote, o martelo, a plana, as madeiras e os braços, ele recebeu vida. Por favor, não se esqueça nunca disso para a sua eternidade, porque ela depende disso e da certeza desse conceito. Justiça, santidade e transformação são ofertas de Deus e não suas. Deus não exige que seus filhos sejam santos, justos e transformados. Ele os faz assim, ele oferece. Anote mais isso. Também é verdade que não podemos ter mais de Deus sem que Deus tenha mais de nós. Quando negamos a entrega, perdemos o presente. Por isso não podemos perder de vista a realidade do amor de Deus. O amor genuíno através do qual devemos avaliar todas as coisas e todos os relacionamentos. O amor de Deus manifestado em Jesus não é um amor carente. Dá-me de beber não é definitivamente o pedido de um Deus carente. É um convite à conexão. Deus é um ser satisfeito em si mesmo. Isso coloca o seu amor em um patamar muitíssimo elevado. Relembre a nossa viciada declaração de amor. Eu te amo, não sei viver sem você. É bonito e pode ficar ainda mais emocionante se tiver umas flores junto. Mas as duas partes da frase estão se enforcando. Porque se não posso viver sem você, nossa relação não está baseada no amor, mas na minha sobrevivência. Posso dizer a mesma coisa para um prato de feijão. Deus te ama e Ele te ama porque você não pode viver sem Ele. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e Ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde? E o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Uau! Então Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse agora que você tem não é seu marido. O que você disse é verdade? João 4, 10 a 18. Senhor, quero beber dessa água. A pergunta. A resposta é: vá buscar seu marido. Nada a ver? Tudo a ver. Jesus foi direto para a sede. Há quanto tempo, diz ele, você tem tentado matar sua sede com maridos? Esse é o 6º e você continua sedenta. Seus anseios por salvar-se da sua tristeza, da sua insignificância e do seu vazio de sentido não será satisfeito na sua promiscuidade, na sua rebeldia moral. Nocaute. Ela percebeu que o seu grande problema não era ter nascido em Samaria, mas não ter nascido do Espírito. Não era viver em uma sociedade opressora, mas estar presa a um desejo de satisfação que não seria suprido em nenhum outro ser humano tão insatisfeito quanto ela. Entenda, você só será satisfeito se você se entregar totalmente a alguém totalmente satisfeito. Do contrário, você será consumido. As palavras do escritor americano David Foster Wallace, antes da sua morte, mesmo não sendo um cristão, foram de terrível precisão. Escuta o testemunho de um humano vivendo a sua humanidade. Todo mundo adora. A única escolha que nos cabe é o que adorar. E a razão que nos constrange a talvez escolher algum tipo de Deus para adorar está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora o comerão vivo. Se adorar dinheiro e bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido na vida, você jamais os possuirá em quantidade suficiente e jamais sentirá que tem o suficiente. É a verdade? Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o próprio medo. Adore seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Olhe, essas formas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam más ou pecaminosas, mas porque são inconsistentes e inconscientes, são configurações padrão.
Ao meio-dia, a marginalizada hidratou a sua alma. À meia-noite, o privilegiado encarou um mestre estranho. Escuta essa frase. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos não por ser exótico, mas pelo fato de ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. Essa frase da música Um Índio é ótima para descrever o impacto do óbvio exótico do mestre revolucionário sobre Nicodemos. Jesus definiu o pecado de uma forma que solapou todas as suas pressuposições. Nascer de novo é coisa para bandido, que se converte, para gente que se afundou no álcool, drogas, para mulheregos ou prostitutas, para corruptos. Fazia sentido para Zaqueu, mas não para Nicodemos. Mas quem nasce para um relacionamento. O que Jesus está dizendo é que cristão bom é cristão morto. Você pode até dizer que eu sou bom e não preciso de Jesus, não preciso de uma religião, não preciso de uma igreja, eu sou uma pessoa correta. Então se coloque no lugar daquele que paga a faculdade do filho, paga todos os seus estudos, paga a sua moradia, sua roupa, sua vida, para depois de anos, onde ele está formado, bem vestido, bem quisto, olhar para os olhos do pai de você ou da sua mãe, você, ele dizer, eu sou bom, eu não preciso me relacionar com vocês, eu não preciso sentar à sua mesa, eu não preciso voltar para casa. Nicodemos e a samaritana, junto ao poço, têm o mesmo problema, só que estavam buscando solução em apostas diferentes e ambos precisavam de água da vida. Um procurou saciar a sua sede na sua vida sem limites e moral, e outro numa vida cheia de limites e moral. O maravilhoso da história é que ambos foram salvos, salvos por Jesus, mas acima de tudo, salvos para Jesus. Nessas histórias vizinhas, no capítulo 3 e 4, nós todos estamos expostos e nos posicionando diante da oferta dele de viver uma vida de verdade. No reality de Jesus, não há coadjuvantes, não há sedentos também, ele sacia todos. Tem sede? Vinde às águas.